Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar com o Egito Antigo. O Egito Antigo, ele foi uma civilização que perdurou por mais de 3.000 anos e ele vai deixar marcas profundas na nossa própria civilização. Embora não sejamos uma civilização oriunda da civilização egípcia, já que temos o nosso aporte cultural, né, da civilização greco-romana, mas o Egito ele acaba se tornando um referencial até pela conquista, né, pelas transformações que o Egito acabou sofrendo, né, a própria as conquistas na medicina, a arquitetura egípcia, né? Então, toda a transformação que o Egito sofreu em sua história acabou nos afetando em todos os sentidos. Se nós lembrarmos que, inclusive, na própria religião, né, o Egito acaba tendo uma importância muito grande. É claro que não só nisso, né? A civilização egípcia ela se baseia muito na crença da vida após a morte, né? Uma vida para os deuses. Então, todo o reinado dos faraós acabam estando por justificativa essa cultura. Então, para tentar ilustrar esse momento, eu preparei um slide para que a gente possa entender melhor esse período do Egito. Então, vamos lá compartilhando o slide para que vocês possam assistir comigo. Então, não sei se vocês conseguem ver, né? Aí já está aparecendo. Então, vamos à transmissão deste slide. Deixa eu ver se eu consegui. Não consegui. Aqui, consegui. Só um momentinho. Então, o Egito Antigo, ele, como eu falei anteriormente, ele é uma civilização africana, não podemos esquecer disso, né? Os egípcios são africanos, basicamente oriundos, né? Inclusive da Núbia, né? No sul do Egito. Então, não dá para imaginar aquele Egito, a civilização egípcia, como aparece nos filmes, né? Todos loirinhos, olhos azuis, tal, né? Na verdade, eles eram uma população africana. E isso o engrandece muito, né? O Egito, por ser uma civilização africana, porque nós temos a ideia de que a África, ela foi sempre um continente pobre, e não foi, né? Temos que lembrar que até as civilizações africanas, elas eram autossuficientes até a chegada dos europeus no século XV. A partir daí, há uma exploração contínua do continente europeu e toda uma destruição do Egito, né, da África, enquanto civilização autossuficiente. Né? E o Egito, é claro que ele não vai sofrer uma intervenção apenas no século XV, nós vamos ver que o Egito vai passar por várias intervenções até que se torna uma província do Império Romano, no primeiro século da era cristã. Então, antes de mais nada, temos que lembrar que o Egito ele se forma a partir do Rio Nilo. Né? Como tem aquela frase, né? O Egito é a dádiva do Nilo. Né? Então, a civilização egípcia ela vai se basear na sua formação ao longo do Rio Nilo. E o Rio Nilo vai ser muito importante
em toda a sua história, né? É o rio Nilo que dá a vida, então a questão de ligar a vida ao rio, né? A vida aos deuses. Então, há essa importância, e por que isso, né? Porque essa ligação tão grande com com o Nilo. Temos que nos lembrar que o Egito ele é formado por essas primeiras civilizações agrícolas, né? São comunidades agrícolas, na transição do nomandismo para o sedentarismo, né? Então, são comunidades que vão se formando ao longo do Rio Nilo. Essas comunidades eram chamadas de nomos, né? Governadas por reis locais chamados nomarcas, né? E qual era a importância do Nilo para essas comunidades? O Nilo, como todo rio volumoso, ele tem as suas cheias periódicas, assim como tem o Rio Amazonas, né? Então, ele tem suas cheias periódicas. E como ele vem de uma região alta, né, que é no Alto Egito, na Núbia, ele vai trazendo muitos detritos orgânicos, minerais, em suas águas. E no momento em que ele tem suas cheias e ultrapassa suas margens, ele vai depositar, ao voltar ao seu leito, ele deixa acumulado um lodo chamado humus, né, e esse lodo é rico em nutrientes, que vai ser o adubo para a agricultura, tornando o Egito um celeiro para o mundo naquele momento. Temos que lembrar que quem abastecia o Império Romano de grãos era o Egito. Então, o Egito ele era autossuficiente, as comunidades eram autossuficientes, governadas por esses nomarcas. Então, vinha o quê? Vinha através dessa ligação, dessa civilização com o rio Nilo. A sociedade egípcia é uma sociedade hierarquizada. Temos que lembrar que o Egito vem desse contexto de uma civilização que cresce, e ela basicamente formada por essa hierarquia, né? No topo nós temos o faraó e sua família, abaixo os sacerdotes e a nobreza, abaixo da nobreza os funcionários do palácio, né? Em especial o escriba. Aí temos que entender que a escrita ela não é uma conquista de todos, ela é uma coisa privilegiada, então somente alguns poucos sabiam ler, né? E sabiam escrever, no caso, os escribas, então era uma função hereditária, passada de pai para filho. Os militares, né, a força militar, que, na verdade, quando não estavam guerreando, eram camponeses, os coletores de impostos, os camponeses e os escravos. Não podemos esquecer que o Egito era uma sociedade escravista, embora o número de escravos não seja tão grande quanto se imagina, né? Criou-se uma ideia de que os escravos construíram as pirâmides, mas tudo isso a gente sabe que hoje não é verdade, né? Os escravos egípcios eram mais escravos para trabalhos agrícolas e alguns até nos palácios, mas não era... as pirâmides foram construídas por construtores, por trabalhadores livres e assalariados. Então, o Egito, então, os egípcios controlam o rio Nilo, né? Então, nós vemos ali nessa gravura que nós temos ali o delta do rio, né? Ali no mar Mediterrâneo, e até a sua extensão chegando ali no alto, na Núbia, né? No que hoje é o Sudão, que seria o Egito, o Alto Egito, perdão. Então, na verdade, esses nomos, eles vão, através de guerras, eles vão se unificando, né? Um nomarca conquistando outros territórios, vão se unificando, até formar dois grandes reinos. O Baixo Egito, que é aquela região próxima ao mar Mediterrâneo, ali no delta do Nilo, né? Que são onde estão as terras férteis, e o Alto Egito, que ficava a parte da cidade de Mênfis, né, que era a capital, e também vai se estender
por todo ao longo do rio, né, chegando até a Etiópia, mais ou menos. E por volta de 3100 a.C., os dois reinos são unificados por um único faraó, o faraó Menés, né, que vai se tornar o faraó do Alto e Baixo Egito. E aqui nós vemos o faraó Menés, ele por muito tempo foi visto apenas como um faraó mítico, né, até que foi encontrada essa estela, né, onde mostra ali o faraó submetendo, através da guerra, o inimigo. Temos que lembrar que os reis, aqui nesse momento, eles estabelecem o seu poder através da guerra. Né? A guerra é a forma que o faraó tem de justificar o seu poder. Né? Então, ele vai se utilizar da guerra para isso. Então, a guerra com outros povos é muito importante para um faraó. Então, temos que pensar que o faraó também é um guerreiro. E aí, o Egito, nós podemos dividir toda a história do Egito em três grandes períodos. Né? O Antigo Império, que vai de por volta de 2600 a 2040 a.C., né? Como eu falei anteriormente, a capital é Mênfis. Nesse momento, nós vamos ter uma forte centralização do poder, né, nas mãos do faraó. Foram construídas nesse período as pirâmides, Kelfrin, né, Kelpis e Miquerinos, na quarta dinastia, então é um período bastante grande, né, vem desde lá do faraó Menés até por volta ali do faraó Miquerinos, ali nessa época, quando acaba. O Médio Império, que se estende de 2040 a 1550 a.C., né? Temos que lembrar que o Egito não era um reino de transição política muito simples, né? Ele foi sempre sucedido por várias revoltas, seja por governantes locais, seja pelo povo, então, várias revoltas. Então, após a revolta que levou à queda do antigo império, a nobreza de Tebas, desculpa, consegue reprimir as revoltas locais, né? E o faraó, então, recupera toda a sua centralização política, né? Todo o seu poder, até por volta de 1750, antes de Cristo, quando o país é invadido pelos iquisos, né? Que são os iquisos, perdão, são um povo de origem asiática. E aí nós temos o Novo Império, né, que é a última fase do Egito. Né? O Novo Império ele vai ali por volta de 1550 a 1070 a.C., né? A nobreza de Tebas consegue expulsar, restabelecer a ordem novamente, expulsando os iquisos, perdão, e nessa época acontece o apogeu político, o refinamento artístico e uma grande expansão militar também vai ocorrer nesse período. Né? E aí nós vamos ver grandes faraós nesse período, exatamente por essa conquista militar. Mas quem era o faraó? Né? Quem é esse ser? Né? Quem era o faraó? O faraó era um rei? Sim, o faraó era um rei. O faraó era um chefe administrativo. O faraó um comandante militar. Mas, acima de tudo, ele é um Deus vivo. O faraó era considerado a reencarnação do deus Horus, né? Filho do deus Sol Amon-Ra. Então, essa compreensão de que o faraó não era apenas um governante, né? Não era apenas alguém que estava ali para administrar, para governar, não era apenas um rei, mas o próprio Deus vivo. Né? Ele era o Deus em pessoa. Então, essa ligação muito forte com a divinização do faraó, né, e seu poder. O escriba, ele acaba se tornando
um profissional importante, porque ele vai estabelecer, é ele o responsável pela escrita egípcia, né? Desde a escrita nos templos, no papiro, né, que é um tipo de papel inventado pelos egípcios, ele é a pessoa responsável em registrar, né? E temos que entender que a escrita ela vai nascer com a função contábil, né? A escrita nasce para poder saber quantos grãos foi levado ao templo, né? Qual é a safra, então tudo isso era muito importante para eles, né? E aí, obviamente, ela vai ter outras funções, acabando de ter, né, no Egito, poética, né, registrar poemas, enfim, ela vai acabar tendo outras funções além daquela função meramente contábil ou estatal, né? Ela vai ser usada para outras coisas. Mas temos que entender que a escrita, quando ela nasce com essa função contábil. Então, os egípcios desenvolveram 3 tipos de escritas, tá? Que são conhecidos. Os hieróglifos, que é uma escrita sagrada, que é essa que a gente vê ali na gravura ao lado, né? Que os hieróglifos eram escritas feitas basicamente nos templos e nas tumbas do faraó. Também é escrita usada no famoso Livro dos Mortos, né? Então é uma escrita mais ritualística, uma escrita sagrada. Depois nós temos a hierática, que é uma escrita intermediária, ela usa símbolos, mas também usa desenhos, né? E a demótica, que é uma escrita mais simplificada, ela é muito mais simbólica, muito parecida com a escrita cuneiforme, usando símbolos em vez de desenhos para representar palavras, sons. Então, ela vai usar símbolos e não desenhos, né? E essa escrita, ela embora tenha ali colocado mais popular, ela é uma escrita mais oficial, é com a demótica que os faraós se comunicavam com outros reis, né? Assinavam tratados com outros reinos, então usavam-se muito a demótica para isso. O interessante é que, embora os egípcios tenham desenvolvido a escrita, o conhecimento egípcio ele ficou esquecido por anos, né? Ele só foi descoberto, né? Ou voltou a ter a civilização ocidental passou a se interessar pelos egípcios a partir do final do século XVIII, do século XIX, né? Porque até então era um mistério. Embora os egípcios tenham desenvolvido essa escrita, temos que lembrar que após o domínio do Império Romano e a ascensão do cristianismo, os deuses egípcios vão ser banidos pelos cristãos, né? Inclusive, os templos egípcios vão ser convertidos a santos cristãos, né? Ao cristianismo. E a escrita egípcia vai ser considerada coisa do diabo. Então, muitos textos egípcios foram perdidos para sempre, foram queimados, né? Então, perdeu-se o significado, o que era aquilo, né? O conhecimento desenvolvido pelo Egito. Alguns conhecimentos que os egípcios tinham de medicina, por exemplo, nós só vamos encontrá-la no século XX. Né? A civilização só vai redescobrir esse conhecimento no século XX. E aí, e como vai ser essa redescoberta da civilização ocidental com o Egito? Foi durante as invasões napoleônicas no Egito, né, em que, durante a construção de um muro implantado por Napoleão, os soldados egípcios, os soldados franceses vão achar uma pedra, e essa pedra vai ser chamada de Pedra de Roseta, né, ou Pedra Roseta. Ela é interessante porque essa pedra contém um texto, ele está escrito, no primeiro momento, em hieróglifo, né, na parte de cima do texto. Aí o mesmo texto está escrito em demótico, e embaixo, ali por último, está escrito em grego. Como o grego, desses três idiomas, dessas 3 escritas, perdão, o grego é o único que sobreviveu, a partir do grego, conseguiu-se decifrar os hieróglifos, né? Conseguiu decifrar o hieróglifo. E aí nasce, né, traduziu-se os textos egípcios, e aí nasce uma nova ciência, a egiptologia. Né? Então, o Egito ele passa a ser
descoberto pela civilização ocidental a partir do século XIX. Temos que considerar o Egito também como uma sociedade ímpar, né? Até mesmo para o mundo antigo. Por que eu me refiro a isso? Se nós olharmos as civilizações antigas, da Mesopotâmia até a Roma antiga, nós vamos ver que o papel da mulher nessa sociedade é um papel secundário, né? Um papel sem muita relevância, né? No Império Romano, por exemplo, as mulheres não podiam, não tinham nem nome próprio, elas não podiam herdar bens, né? Já o Egito era diferente. As mulheres tinham um papel extremamente relevante na sociedade. Elas tinham, inclusive, o direito de pedir a separação, se assim elas desejassem, né? Elas tinham o direito de herdar, direito à herança, né? E uma das coisas mais interessantes é a rainha Hatshepsut, que ela vai se tornar faraó, né? Ela é filha de Tutmés I, e aí, para não ter um papel secundário, ela vai se casar com o seu irmão Tutmés II. Isso era muito comum no Egito Antigo, né? O casamento na mesma dinastia, irmão com irmã, né? Era muito comum isso. E aí, após a morte de Tutmés II, ela assume como faraó. É interessante que ela não assume como regente, né? Porque tem um filho para assumir o trono, mas ela assume como faraó, né? Ela se autoproclama faraó. Inclusive, ela vai usar, a gente observa ali na gravura ao lado, ela vai usar uma barbinha, uma barba postiça de faraó, né? Ela não é uma regente, ela não é uma imperatriz, ela é um faraó, né? Ela assume o papel de faraó, de rei. Mas isso demonstra o papel da mulher dentro da sociedade egípcia. A religião egípcia, ela é uma religião politeísta. Os egípcios adoravam vários deuses, né? Por isso politeísta. E aí, diante disso, temos que entender que a sociedade, o Estado egípcio era um Estado teocrático, né? Onde que mandava a religião. Então, os deuses egípcios, eles eram deuses antropozomórficos. O que significa isso? Eles eram deuses com aparência humana e animal ao mesmo tempo, né? Eles usavam essas duas formas, né? Eles tinham aparência de animal, geralmente a cabeça de animal e o corpo humano. Alguns eram totalmente humanos, mas a maioria dos deuses tinha essa aparência antropozomórfica, né? Desculpa. E aí vemos dois deuses, né, com essa aparência que eu estou falando para vocês. E aí, alguns deuses egípcios, né, como a gente observa aqui, o deus Amon, também conhecido como disco solar, né, o Sol, ou mais tarde vai ser conhecido como Amon-Ra, né? É o Deus da criação. Ele através com sua luz, né, o Deus Sol, ele dá vida ao Egito. Osíris é muito interessante porque ele é um deus que foi morto pelo seu irmão, o deus Sete, né? Ele mata Osíris e destrói o seu corpo, cortando o corpo dele em pedaços e jogando ao longo do rio. Por isso ele tem essa aparência verde, né? Que ele ficou no humus. Mas a deusa Ísis, irmã e depois esposa dele, vai lá junto aos pedaços de Osíris, e Osíris ressuscita dos mortos. Então, nós temos um Deus que ressuscitou dos mortos. Isso é muito comum ao cristianismo, né? Uma vez que Jesus Cristo teria também ressuscitado dos mortos. Então, essas duas civilizações meio que elas se chocam, né? Temos que entender que o próprio Jesus Cristo, no Novo Testamento, é citado que eles fugiram para o Egito. Então, havia essa ligação dos hebreus com o Egito. Depois nós vemos outros deuses, né? Como eu falei anteriormente, a deusa Ísis. A deusa Ísis é uma divindade interessante,
porque ela vai ser uma das deusas mais populares do Egito. Não só pelo fato de ela ser irmã e esposa de Osíris, mas ela é também a deusa da vida. Ela deu vida a Osíris. E a importância de Ísis, ela vai se estender além do Egito. Ela vai ser adorada, inclusive, em Roma. Os romanos, que tinham vários deuses, vão também adotar Ísis como sua deusa, por essa coisa de ela ser a rainha, a deusa da vida. Não é muito, é, não é muito estranho ver a estátua da deusa Ísis com uma criança nas mãos, no colo, perdão, né? Como uma criança no colo, no caso, uma representação de Osíris criança, né? Porque ela é a deusa da vida. Então, uma representação muito parecida com o que depois a Igreja Católica vai adotar de Maria, né? A mulher, Maria segurando Jesus no colo, né? Jesus criança no colo. Então, uma representação muito parecida com o que era a deusa Ísis, principalmente na Roma Antiga. Depois, nós temos ali o deus Horus, né? Horus é o falcão, é uma divindade que vai fazer o juízo dos mortos, né? E também ele é a representação dos faraós, né? A reencarnação dos faraós. Ainda deus egípcio, nós temos aqui o deus Anubis, né? Ou chacal, né? Era um chacal, e o deus Anubis é o deus que teria a função de levar os mortos até o reino dos mortos, né? Até cabia a ele levar após a morte as pessoas até o grande julgamento. E esse grande julgamento era feito sob o tribunal de Horus, né? E onde o coração do morto seria pesado. Então, ele é o Deus que acompanha a mumificação dos mortos. Então, por isso ele está sendo representado nessa representação. Não podemos entender Anubis como Deus dos mortos. Ele é o Deus que leva as pessoas para o reino da morte. Ele não é o Deus dos mortos, né? Depois nós temos ali o Deus Tote, que seria o Deus da sabedoria, né? Ele vai ser, é uma ibis, né? Representação por uma ibis, que é uma ave que vive às margens do rio Nilo, ali aonde estão os juncos, né? Que são de onde vem o papiro. Então, e aí nós vamos ver os grandes faraós egípcios já no Novo Império, tá? E a última fase do Egito. E aí eu trago aqui primeiro o faraó Amenófis. Por que ele é interessante? Porque Amenófis IV, ele vai revolucionar o Egito. Ele vai substituir o culto ao deus Amon pelo culto a Atom, ao deus solar, ao disco solar. E com isso, ele acaba impondo pela primeira vez na história da humanidade um monoteísmo, né? Temos que lembrar que, até aquele momento, todas as civilizações, aí pegamos lá desde a Mesopotâmia, até mesmo passando pelos hebreus, eles eram politeístas, né? E são os egípcios, no caso, Akhenaton, que vai criar esse conceito de único Deus, né? Adorar o disco solar, adorar um único Deus. No caso, ele muda o seu nome de Amenófis para Akhenaton, que significa o Deus está satisfeito, né? E ele vai criar uma nova capital, Amarna. E nessa nova capital, ele vai governar ao lado de sua esposa, Nefertiti, né? Nefertiti vai ser a sacerdotisa junto com ele. Ela vai ter o status de corregente junto com Akhenaton. E aí perceba, ali no meio, mostra a imagem do templo de Aton. Esse templo, ele tem as mesmas configurações do templo de Salomão.
né, por incrível que pareça. Então, assim, ó, é, colocando uma ligação muito grande entre o monoteísmo judaico com o monoteísmo egípcio. Inclusive, aqui a gente vê uma canção feita por Akhenaton ao deus Aton, e que lembra muito as canções, aos salmos, né? Lembra muito a forma como os salmos eram feitos, estão lá na Bíblia, né? Eu vou ler uma parte, né? Bela é a tua aurora no horizonte do céu, ó vivo Atom, começo da vida. Quando te levantas no horizonte, enches todas as terras com tua beleza. És belo, grande, cintilante, alto sobre todas as terras. Teus raios dominam tudo o que criaste. És reis e tudo levas cativo. Tu unes com o teu amor. Embora sejas distante, teus raios estão sobre a terra. Embora esteja tão alto, nas pegadas são o dia. Então, percebam essa eloquência, né? essa grandiosidade, né? Que ele refere bem a ideia dos egípcios de que quando o sol se põe, a terra é dominada pela escuridão, né? E aí as pessoas estão indefesas, o Deus não está ali presente, né? O Deus está ausente. Então, somente, no final ele diz, né, quando de dia tu brilhas como átomo, expulsas para longe as trevas, né? Então, a ideia de que o Deus volta, né? Então, essa ideia da presença divina, o sol é o próprio Deus, né? Ah, porém, essa revolução religiosa criada por Akhenaton acabou, obviamente, descontentando os sacerdotes de Tebas. Temos que lembrar que o fato daquele momento, o Egito ser um reino politeísta, os sacerdotes, muitos deles chegavam a ter mais, o sumo sacerdote tinha mais poder que o próprio faraó, né, muito mais riqueza. Então, provavelmente, o que levou Akhenaton a impor a crença a um único Deus também tem ali um fator político, né? Ele está querendo também se impor o seu poder em cima dos próprios faraós. Então, ele vai proibir a crença, banir os deuses antigos. Né? E é claro que isso não vai ser deixado barato. Né? Após a sua morte, o seu filho, que é Tutancâmon, ele tem 9 anos de idade, então, para ele ser faraó, ele vai precisar de fazer uma aliança com os sacerdotes de Tebas. Ele é uma criança de 9 anos. Né? Então, ele vai governar até aos 19 anos de idade. Ele governou por muito pouco tempo. Ele foi um faraó, ele é conhecido como faraó menino. Né? E aí, o reinado dele não foi tão importante, a não ser o fato de que é no reinado dele que volta, né, a revolução religiosa pretendida pelo seu pai acaba, e é no seu reinado que volta, então, a crença aos deuses antigos. E, então, ele não teve uma importância, até porque ele governou só por 10 anos, ele não foi um faraó muito importante. Mas por que ele está... ele ganhou essa importância nos dias atuais? Porque as tumbas dos faraós, elas foram saqueadas desde a antiguidade. Inclusive, muitos faraós faraós subsequentes, acabavam também assaltando as tumbas dos faraós antecessores para roubar o ouro, até porque era uma forma de financiar o Estado. Então, o saque nas tumbas faraônicas acontecia desde do primeiro momento. Né? Então, era uma coisa normal. E o fato, e provavelmente pelo Tutancâmon, ele ter sido esse faraó esquecido, até porque seu nome foi apagado do templo de Karnak, né? Ele foi apagado, tanto dele como do pai dele foi apagado da lista dos faraós do Antigo Egito, pelos próprios sacerdotes.
a sua tumba é uma tumba pequena e ela ficou esquecida. Alguns argumentos, inclusive, pela própria posição geográfica que está a tumba no Vale dos Reis, porque depois ela acabou sendo, por um terremoto, ela acabou sendo coberta por pedras. Esse faraó passou pelo esquecimento. E sabia-se, no início do século XX, na existência de um faraó menino, mas não tinha certeza. Até que Carter resolveu investigar mais isso, e ele consegue achar a tumba de Tutancâmon. E era uma tumba que estava totalmente preservada. Então, nós tivemos um deslumbre. Quando Carter abre a tumba de Tutancâmon, nós vamos ter um deslumbre do que era a grandiosidade de uma tumba de um faraó, a riqueza que continha uma tumba. Foram encontrados muitos objetos, desde ali aparece o trono e estátuas que continham na tumba, ao lado ali a famosa máscara mortuária de Tutancâmon, o seu próprio sarcófago em ouro, então, e até objetos que o próprio faraó usava, como sandálias, flechas. Então, a sociedade ocidental teve um vislumbre do que seria a tumba de um faraó se não tivesse sido saqueado, né? Se nós encontrássemos, imagina a tumba de um faraó que governou por muito mais tempo, como Ramsés, né? Ou outros faraós mais importantes, devia ser magníficas. Né? Mas a importância de Tutancâmon é que ele chega até os dias atuais, né? Ele consegue trazer, embora ele tenha sido esquecido no Antigo Egito, tenha sido banido no Antigo Egito, ele consegue ser ouvido no século XXI, no século XX e século XXI. Então, ele está presente, né? Aquilo que os egípcios eles tanto sonhavam, né? Viver eternamente, né? E Tutancâmon, ele consegue, então, viver eternamente. E aí, nós temos um dos faraós mais importantes, Ramsés II, ou também chamado de Ramsés o Grande. Ele subiu ao trono aos 24 anos, ele foi casado com Nefertari, uma das suas esposas. Tem que lembrar que o faraó tinha uma esposa que era a rainha, a esposa principal, mas ele tinha várias concubinas. Ele, se eu não me engano, Ramsés teve mais de 70 esposas, né, porque ele tinha um harém, né, ele teve mais de 100 filhos, e o interessante de Ramsés é que ele foi o faraó mais longínquo que existiu, né? Ele viveu quase mais de 90 anos, né? Ele vai governar o Egito, seu governo vai durar 66 anos. Temos que pensar que, naquele momento, a expectativa de vida de um egípcio normal era 30 anos. Né? Então, ele vai viver 3 vezes mais. Então, Ramsés vai se tornar um próprio Deus. Né? Imagine, quando Ramsés morre, nenhum de seus contemporâneos está vivo. Então, ele era o próprio Deus vivo, né, naquele momento, além daquela compreensão, né? Até que ele se coloca nos tempos, sentado ao lado dos deuses, ainda em vida. E, obviamente, Ramsés ele vai fazer muitas obras importantes, né? Principalmente uma cidade como Pi-Ramsés, né? Temos que lembrar que muitos acreditam que o faraó ali, que fala no Êxodo, lá no Antigo Testamento, aquele Ramsés que fala no Antigo Testamento é Ramsés II, mas há algumas controvérsias, né? Primeiro, porque não existiu só um Ramsés, né? Foi tão importante o Ramsés II que muitos outros faraós, após a sua morte, vão adotar o nome Ramsés. Outro fato importante a ser considerado, por exemplo, é o fato de que, no Antigo Testamento, diz que o primogênito do faraó foi morto por uma vingança por Deus, né? Morreu criança. E há mosaicos, há pintura, né, nas paredes dos templos, e principalmente na tumba de Ramsés, que mostram que
o filho mais velho de Ramsés, ele foi comandante do exército de Ramsés. Então, ele chegou à vida adulta, ao contrário do que diz o Antigo Testamento. Né? Ele chegou à vida adulta. Inclusive, é ele que é o filho mais velho de Ramsés que aparece na inscrição fazendo o ritual da abertura da boca da múmia, né? Que era um ritual que era feito para que o faraó pudesse falar perante os deuses. Então, se Ramsés é o Ramsés, se o Ramsés II é o Ramsés do Antigo Testamento, então há um equívoco ali no episódio A Morte dos Primogênitos. Né? Ou não é esse Ramsés, é outro. Né? Então, é uma coisa que os historiadores e egiptólogos até hoje discutem muito isso. Né? Tá aí, desculpa ali, a Abuncibel, né? Então, uma das obras mais importantes é a obra Abuncibel, em que ele vai fazer essa obra, é um templo, ele vai fazer essa obra em homenagem a ele e a sua esposa. Então, são imagens gigantescas, né? Existem 2 templos, esse aí é o templo dele, ao lado tem um templo menor, que é o templo para Nefertari, a esposa. E o interessante desse templo é que, além dessas estátuas magníficas, dentro, né, acompanhando o pôr do sol, há no final um, um recinto onde a estátua de Ramsés aparece sentada ao lado da estátua de Amon. Né? Ele está sentado entre os deuses. Uma coisa que temos que entender que os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, né? Assim como Deus Osíris. Então, como eu falei anteriormente, existia todo um ritual para isso. Né? Os egípcios, ao contrário de nós, eles não compreendiam a vida após a morte como um lugar, como se pensa hoje, paraíso, né? Hoje ainda temos aquela ideia de que no pós-morte eu não vou mais trabalhar, né? Não vai ter. Não. Para eles, tudo continuaria a mesma coisa. O faraó continuaria a governar, os camponeses continuariam a plantar, a vida seria igual a essa vida. A diferença é que ela não teria as dores, né? Não teria fome, uma vida de abundância, mas eles continuariam a fazer tudo aquilo que fazem nessa vida. Então, é uma visão um pouquinho diferente dessa vida após a morte que nós acreditamos hoje. Mas, com certeza, como eu falei no início, ela traz esse princípio, né? A crença cristã da vida após a morte tem a ver com essa crença egípcia, com certeza. Né? Até porque muitas coisas que a gente vê no livro dos mortos, dos egípcios, está presente na crença cristã. Somente a ideia de que no pós-morte eu vou passar por um julgamento. Então, percebo que isso também está presente no cristianismo e também está presente no judaísmo, a ideia de que vai haver um julgamento no final e eu vou ter que responder pelos meus atos. Uma coisa interessante nesse julgamento, no livro dos mortos egípcios, esse julgamento, é o que nós chamamos, quando o morto ele vai está perante a Osíris e vai ser julgado, o seu coração é pesado pela deusa Mate. Né? A deusa Mate, ela vai pesar. Por que o coração? Porque os egípcios acreditavam que a alma residia no coração. Então, se o coração fosse mais pesado que a pena da deusa Mate, a pessoa estaria condenada à morte na morte, né? A ser devorada por um monstro. Então, havia esse temor. E aí, perante Osíris, o morto tinha que fazer
o, a confissão da negação, né? Ou chamado testemunho contrário. Né? Ele teria que dizer, por exemplo, eu não matei, eu não roubei, eu não enganei meu vizinho. Quer dizer, e aí a gente percebe que muitas coisas, ao todo eram 48 frases que ele tinha que dizer. E aí a gente percebe que dentro dessas 48 frases, muitas ali, algumas dessas frases estão presentes nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, né? Essas frases estão presentes. Só que, obviamente, de uma forma diferente da escrita egípcia. Mas percebam que há uma similaridade, até porque temos que imaginar que, como houve uma convivência, né, as duas civilizações ela foi contemporânea, a civilização egípcia e a civilização judaica, não podemos ignorar que, em algum momento, essas duas civilizações ela entraram, acabaram absorvendo cultura da outra. Né? Esse convívio, essa troca, ela é constante. A gente observa que os dias de hoje, né? A civilização acaba se trocando conhecimento. Né? E aí nós vemos a mumificação. Né? A mumificação, como eu falei anteriormente, para que ela servia? Ela servia para preparar o corpo para o julgamento no pós-vida. Porque os egípcios acreditavam que os mortos precisariam dos corpos. Então, para isso, mumificá-los. Então, a mumificação é um processo lento. Após a morte, era, então, tirado os órgãos do faraó, principalmente as vísceras, né? No caso, o pulmão, o fígado, todos os órgãos eram tirados do faraó, colocado em cânforas, como aparece naquela gravurinha ali embaixo, né? Aquelas pequenas cânforas, onde eram colocados para que depois o faraó pudesse usá-los. O único órgão que ficava no corpo era o coração. Esse órgão era importante para os egípcios. Mais tarde, eles vão também deixar o cérebro, mas, a princípio, nas primeiras mumificações, o cérebro é retirado por o orifício feito no nariz, né? E aí o cérebro é ali que é feito e retirado. Após esse passo, era, então, preenchido o corpo, o abdômen, né, com palha, para preservar, né, a forma do corpo do faraó, e depois o corpo era banhado em sal de natrão por 70 dias. Né? Se não me engano, a cada 10 dias, esse sal era trocado, né? E qual era a função desse sal? Né? Retirar o líquido do corpo do faraó, e aí também evitar que o faraó apodrecesse. Depois desses 70 dias, então, era retirado do natrão, passado uma substância com mel, que o mel, ele é um antibactericida natural, né? Mel com a substância parecida com látex das plantas, passado no corpo inteiro do faraó, para depois, então, ele ser mumificado. Né? E após ser mumificado, ele, então, tinha, como aparece, eu mostrei anteriormente, né, a máscara, após ser colocada no caixão, né, no sarcófago, era colocado por cima uma máscara funerária com o rosto do faraó. Seria uma forma do faraó, no pós-morte, identificar sua múmia. Né? Então, havia todo um ritual, e temos que lembrar que a mumificação ela não era só feita pelos faraós. Claro que o faraó e a elite, né, a nobreza, os funcionários mais ricos, como os escribas, tinham condições de pagar uma mumificação, de repente não uma mumificação tão grandiosa como o faraó, mas tinham condições de arcar com a mumificação, e os mais pobres, né, também faziam uma espécie de uma mumificação, porém essa mumificação era natural. De que forma? Eles levavam os corpos dos mortos para ser sepultado no deserto. Como o deserto é rico em sal e em natrão,
havia uma mumificação natural desse corpo. E aí, as múmias, aqui algumas imagens, né? Ali a múmia de Ramsés, né? Nessa primeira imagem, aqui nós vemos egiptólogos observando uma múmia. Essa múmia ali abaixo, ela é muito famosa porque ela acredita-se que seja a múmia de Nefertiti, né? Ela é uma múmia não identificada, outros acham que não, que é a sogra de Nefertiti, mas, desculpa, são exemplos de múmias, né? Então, percebam que, embora elas tenham mais de 4.000 anos, elas estão perfeitamente preservadas, né? Considerando a idade delas. Né? E qual era a importância, né? Por que existiam essa necessidade de preservar o morto? Né? Os egípcios, desde cedo, eles sepultavam seus mortos. E aí, o primeiro tipo de sepultamento vem através da mastaba. A mastaba é uma construção que vem lá da Mesopotâmia. Né? Ela é uma construção da Mesopotâmia, as primeiras mastabas eram feitas em tijolos, com um tijolo feito de barro. Depois ela vai ser uma construção mais robusta, feita com pedras, no Egito, né? Vai haver uma modificação. Percebam que ela tem essa aparência quadrada, né? E a diferença da mastaba egípcia é que o faraó, a câmara que está o sepultado do faraó, o sarcófago do faraó, fica no subsolo, né? É escavado uma câmara no subsolo, e o faraó, então, é enterrado no subsolo. Mas era uma câmara quadrada. Depois, vai haver a famosa pirâmide de degraus. A pirâmide de degraus é conhecida também como a pirâmide de Jeffrey, ela foi, ou pirâmide de Saqqara, ela foi erguida pelo vizir, pelo engenheiro Imhotep. E o faraó ficou tão impressionado, né? Djoser ficou tão impressionado com a construção que Imhotep foi tido como um deus, né? Ele foi endeusado. Né? E a pirâmide de grau, ela nada mais é do que uma pirâmide, uma mastaba, foi colocada uma mastaba em cima da outra. Se eu não me engano, são 5 ou 6 mastabas, que foi construída uma em cima da outra. E aí ela ficou conhecida também como pirâmide de degraus. E ela vai ser o início da construção das pirâmides. E aqui nós vemos as pirâmides. Né? Claro que hoje a gente vê uma pirâmide, a gente vê uma pirâmide como algo, como aparece na foto, né, com aquelas pedras, mas ela era muito mais grandiosa, muito mais bela do que nós vemos hoje. Primeiro, ela era recoberta por uma camada de calcário branco. Né? A gente observa na gravura ao lado, né? Então ela calcário branco, embaixo era colocado granito vermelho, coberto de granito vermelho, então a pirâmide, as paredes era alisada, né, granito vermelho, e em cima um pináculo de ouro maciço. Era colocado em cima da pirâmide. Então, imagina, em pleno deserto, aquela construção totalmente branca, né, quase parecida um gesso, né, totalmente branca, recebendo a luz solar. Né? A pirâmide, até porque era a construção mais alta por muitos séculos, ela era vista uma distância bem razoável. Então, imagine as cores que devia ficar, né? Porque tendo fundo branco, ela com certeza variava essa cor ao longo do dia, né? Absorvendo a luz do sol, ela com certeza modificava a sua cor de acordo com a luz solar. Né? Então, e como é que a gente sabe que ela é recoberta de calcário? Observe que a pirâmide de Khafre, ela tem ainda, ela resistiu ao tempo, a cobertura da parte de cima.
do calcário. Então, isso nos fez os arqueólogos compreender que ela era toda coberta com esse calcário branco, né, que revestia toda a parte de trás da pirâmide. Eu esqueci de tirar, eu estou olhando aqui que eu esqueci de tirar o texto do slide anterior, mas o texto não importa, né? O que importa é ver a imagem e compreender a beleza que era as pirâmides no momento de sua construção. É claro que depois de ter sofrido terremotos, temos que lembrar também da Idade Média, muitas pedras foram retiradas para construir templos e construir outras, não só templos, mesquitas, né, construções militares. Então, muitas pirâmides foram destruídas para aproveitar as pedras, outras foram destruídas por terremotos e já que estava no chão, as pedras foram reutilizadas em outras construções. Então, mas, por incrível que pareça, essas 3 pirâmides, né, dentre outras, é claro, nós temos, se não me falha a memória, hoje no Egito, em todo o Egito, existe uma base de 80 pirâmides, né, mas, é claro, as mais conhecidas são essas 3, né, a de Khafre, Kelf e Miquerinos. A arte egípcia, né, os egípcios eram grandes artistas, né, a própria escrita, a escrita hieróglifa era uma escrita feita com desenhos, né? Os trabalhos feitos em ouro, como ali mostra a imagem do trono de Tutancâmon, que eu trago novamente essa imagem só para ilustrar, né, essa grandiosidade que é a arte egípcia. Também a construção de estátuas monumentais, né? Além das pirâmides, temos que lembrar que as estátuas egípcias são estátuas gigantescas. Além das estátuas, nós temos também as construções, né, egípcios, templos, e aí nós vemos aqui, né, a arquitetura egípcia, né, que é uma arquitetura incrível, né, como a cidade de Karnak, a cidade de Luxor, né, que são construções monumentais. Temos que pensar que esses templos, eles tinham um teto, que há muito tempo ruiu, né? Então, imagina a grandeza que eram, aí dá para comparar na foto ao lado ali de Karnak, duas pessoas sentadas ali, a grandeza que são essas colunas, e temos, uma época, eles não usavam nenhum outro material além de pedras para fazer esses templos, né? Não existia argamassa, não existia cimento, então eram pedras colocadas apenas sobre pedras. Né? E uma coisa interessante é que nós estamos acostumados a ver essa imagem amarelada das construções egípcias. Nós temos que lembrar que no seu auge, esses templos eles eram altamente decorados, com cores vivas, né? Então, essas escritas eram vistas por todos de uma forma muito viva e vibrante, vamos assim dizer. Então, com isso, a gente observa a grandiosidade do Egito. Essa grandiosidade, ela acaba mostrando que as civilizações antigas, elas têm muito a nos ensinar. E como eu falei anteriormente, né, essas civilizações, elas acabam criando, com a sua própria civilização, ela acaba criando algo que vai nos unificar, nos unir. Né? Porque, se nós olharmos para o Egito, por que estudar o Egito? Só porque quer vestibular ou porque o professor pediu? Não. Para que a gente possa entender a nossa própria civilização, para que a gente possa entender nossas próprias crenças, para que a gente possa compreender da onde viemos. Porque uma civilização, ela acaba contribuindo com a civilização posterior. As civilizações, elas não morrem, não desaparecem, elas vão sendo acolhidas, vão sendo aquele legado deixado pela civilização anterior, ela vai ser
reaproveitado na civilização presente, né? Então, há essa troca, não podemos esquecer que isso não é uma via de mão única, né? A civilização são vias de mão dupla. Então, assim como eu falei anteriormente, assim como, com certeza, os egípcios acabaram, vocês viram ali com a mastaba, né, que os egípcios acabaram absorvendo muitas coisas das civilizações da Mesopotâmia, também os romanos vão absorver muita coisa da civilização egípcia, os próprios hebreus vão absorver também muitas coisas da civilização egípcia, e nós observamos isso através do próprio Antigo Testamento, né? Quando fala ali o Êxodo, ele mostra muito isso. E até no Novo Testamento nós vamos ver a presença do Egito, quando a família de Jesus, no caso José e Maria, fogem para o Egito. Então há essa troca constante entre as duas civilizações, que chega nos dias de hoje. Então, por hoje é isso. Eu não sei se se eu conseguir me fazer entender, né? Sei que nós, como já conversamos antes, nós estamos distantes nesse momento, e aí eu sei o quanto vocês do primeiro ano, vocês têm é difícil para vocês só aprender sem a nossa intervenção, sem a intervenção do professor, por isso eu estou me propondo a fazer essas videoaulas, embora eu saiba e tenha consciência disso, que essas videoaulas não vão ser vistas por todos, né, porque uma parte dos alunos não tem acesso a esse mundo digital, a internet. Infelizmente, é uma realidade que nós não estávamos preparados, é uma realidade que deixa muito triste. Temos que lembrar que já no governo anterior, no governo do estado anterior, né, no governo Colombo, as salas de informática das escolas elas foram desativadas, então não houve investimento em computadores nos últimos anos em Santa Catarina, então isso com certeza hoje faz muita falta para o próprio andamento dessas aulas à distância, principalmente para esses alunos que não têm condições de ter acesso à internet. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa minha e de outros professores também, de forma humilde, tentar chegar até vocês e tentar dar um pouco daquilo que nós fazemos em sala de aula para vocês. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Em breve, farei outras videoaulas e deixarei disponível no meu canal. E não esqueçam, se inscrevam no meu canal, no YouTube, né? Peço para vocês para se inscreverem no meu canal no YouTube, para poder ter acesso a essas aulas que eu vou deixar à disposição de vocês. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima videoaula. Tchau a todos.